Olá, Júlia, boa tarde, amigos do Giro do Meio-Dia. Pois é, estamos nos aproximando do 1º de agosto, da fatídica data em que vão entrar em vigor as taxações ou a taxação aqui para o Brasil de 50% sobre os produtos que nós exportamos para os Estados Unidos, a chamada taxa Trump, que vai inviabilizar a venda de muitos produtos nossos para o território norte-americano, causando desemprego por aqui, trazendo talvez mais adiante o fechamento de fábricas, enfim, é só coisa ruim, um jogo absolutamente de perde-perde, na medida em que os Estados Unidos têm um superávit comercial com a gente já falou sobre isso, no primeiro semestre desse ano, por exemplo, a diferença entre o que nós exportamos e o que nós importamos dos Estados Unidos ficou em 1,7 bilhão de dólares pró-Estados Unidos, ou seja, aqui é um dos poucos lugares do mundo onde eles têm um superávit comercial, então não haveria sentido absolutamente nenhum para essa taxação tão absurda que está sendo imposta pelos norte-americanos por Donald Trump para a gente. E, diferentemente do que está acontecendo aqui, em outros países não se tem aquilo que acontece com o Brasil e nessa relação com os Estados Unidos. Os demais países não têm um lobby dentro do território norte-americano de nacionais seus trabalhando contra os interesses do nosso país. Nós temos isso, se politizou também isso agora aqui no Brasil. Nós já tivemos uma politização muito forte por questão da Covid-19. Lembra das vacinas? Vacina é bom, vacina não é bom, vacina funciona, vacina não funciona. O que resultou naquilo? Porque tivemos correntes políticas pensando diferente em relação ao mesmo assunto. Tivemos 700 mil mortes, uma média 3 vezes maior em relação à nossa população do que a média mundial, do que os outros países. E então isso só trouxe prejuízo para o nosso país, assim como essa politização que se trouxe agora para essa questão das taxas de Donald Trump para o mundo inteiro, aqui para o Brasil, também está causando prejuízo, porque afinal de contas se colocou dentro da pauta de negociações entre os dois países uma interferência norte-americana em assuntos internos que, naturalmente, não podem e não devem ser atendidas. Mas, enfim, Donald Trump está vivendo um momento de gangster internacional, na medida em que, na semana passada, nós tivemos até uma comunicação do secretário de Negócios aqui da Embaixada Norte-Americana no Brasil, falando de que os Estados Unidos teriam interesse nas nossas terras raras, nos nossos minerais, enfim, de que talvez se nós liberássemos um pouco disso, nós estaríamos tendo uma taxação um tanto quanto menor. Veja que isso já é uma pilhagem, né? Como os Estados Unidos estão fazendo com a Ucrânia, ou querem fazer com a Ucrânia, estão querendo fazer também em relação ao Brasil. Então, agora é questão de se aguardar os acontecimentos para ver o que efetivamente vai acontecer até sexta-feira. Todo mundo errou nessa parada. Lula falou demais. Lula hoje é o inimigo público número 1 de Donald Trump, na medida em que é o presidente que mais critica os Estados Unidos. Jabuticaba para lá, falando isso para lá, daquilo para cá, e, enfim, só causando confusão na relação do Brasil com os norte-americanos. Dudu Bananinha, o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, também tramando contra o Brasil. Enfim, todo mundo errou e quem vai pagar é o Brasil. Olha, a semana de Copom. Hoje, o Comitê de Política Monetária do Banco Central começa a se reunir para definir a taxa Selic. Estava ouvindo alguns analistas dizerem de que nós poderemos ter uma antecipação na diminuição da taxa básica de juros aqui no Brasil. Não nessa reunião dessa semana, naturalmente, mas um pouco antes do ano que vem ou até do final desse ano, como estavam prevendo alguns analistas do mercado. A situação da inflação, que está um tanto quanto mais calma, ainda fora do teto da meta, é verdade, em torno de 5%, mas mais amenizada, e temos também essa questão com os Estados Unidos que acaba nos favorecendo
podendo ser um tanto quanto desinflacionário, na medida em que muita coisa que iria para os Estados Unidos vai ficar por aqui, aumentando a oferta e, consequentemente, diminuindo os custos. Mas amanhã a gente terá uma nova Selic, a princípio o mercado consensuado na manutenção em 15%, mas prevendo a possibilidade de termos um processo de recuo, ou seja, de baixa da Selic, um pouco antes do que se previa anteriormente, ou seja, um pouco antes do final de 2025. Um abraço a todos, ótima tarde de terça-feira, até amanhã.